Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Com a graça de Deus, estamos começando mais um estudo bíblico de toda essa carta de segunda Tessalonicenses. Segunda-feira acabamos a primeira carta, nós vamos começar a segunda, né? Depois tem primeira, segunda Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, primeira, segunda Pedro, primeira, segunda e terceira João e Judas. Aí já encerra as cartas. Vai faltar só Coríntios depois. Então retorna para a primeira e segunda Coríntios. Aí acabou tudo, de Romanos até Apocalipse foi tudo. Aí começar os evangelhos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui nós começamos esse estudo com uma saudação típica do apóstolo Paulo, de costume, onde ele, junto com seus obreiros e cooperadores do Evangelho, pastores, missionários, homens de Deus, Silvano e Timóteo, estão enviando uma carta à igreja dos Tessalonicenses, uma igreja que ficava na cidade de Tessalônica, onde ali Deus começou uma obra através do apóstolo. Então eles começam com essa saudação à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, que é o nosso Pai. A Bíblia diz: quando for orai, Pai nosso que estás no céu, porque até então Deus era chamado de Deus e não de Pai. Mas quando Cristo vem à terra, então Ele nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus e chamar Deus de Pai. Lá em Romanos, Paulo diz o seguinte, que nós temos o Espírito que clama: Abba, Pai, meu Pai. Lá em Romanos 2. Então, nós temos um Deus que também é nosso Pai. E o Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o Senhor da glória, é o Senhor, a palavra Senhor no grego é Curios, ou seja, Senhor absoluto, Deus, é a divindade, é o soberano, é o todo-poderoso, que tem todo o poder do céu e na terra. Na Apocalipse 1 diz que é o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim. Ele mesmo disse para os fariseus: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 17 ele disse para o Pai: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Isaías disse que seu nome seria Conselheiro, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, há inúmeras referências na Bíblia sobre a divindade e o senhorio de Cristo. Davi disse no Salmo, de número 110, que me fala a memória: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo dos seus pés. Então, é um grande mistério, nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, o desejo de Paulo para a igreja é que eles tivessem graça e paz. Isso é muito importante para a vida do cristão, a graça e a paz. A paz aqui, primeiramente, com Deus, que vem de Deus. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem da parte de Deus, da parte de Cristo. Então, essa paz faz a gente enfrentar qualquer tipo de obstáculo e vencer. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz faz o mundo achar que muitas das vezes nós somos loucos. Um exemplo, Paulo e Silas, o cara estava lá, tinha apanhado, o mundo poderia taxá-los de louco, né? Estavam cantando e orando, em vez de estar murmurando, porque eles tinham a paz de Deus. A igreja, quando perseguida, orava, porque ela tinha a paz de Deus. Aqui os Tessalonicenses, nós vamos ler no capítulo 1 aqui, passaram por tribulações, perseguições e provações, mas eles tinham a paz de Deus. A paz de Deus ela é importante para a nossa vida.
Davi disse, em paz me deito e logo pego no sono e durmo tranquilo, porque só o Senhor me faz pousar tranquilo. A paz de nosso Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Que ele é paz, alegria e justiça no Espírito de Deus. O fruto do Espírito é o que, pastor? É a paz, o amor, a alegria, etc. Tem vários, que está lá em Gálatas, vai falar da lista, dos frutos do Espírito. Então a paz é de suma importância para a nossa vida, estar em paz com o nosso Deus. Podemos ser caluniados, humilhados, mas se estivermos com a paz de Deus no nosso coração, nós não deixamos o inimigo nem os homens roubar a nossa paz, nem a nossa alegria, nem as nossas bênçãos, né? Nem nos irarmos, porque a paz vai dominar o nosso coração, vai nos dar o domínio próprio também, a paz de Deus, para nós vencermos na tormenta. Essa paz aqui não fala de paz somente quando tudo está bem, é uma paz quando tudo está mal, você tem paz, para dar para o próximo. Essa é a paz de Deus. E a graça que vem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça é o favor imerecido, ou seja, sem a graça de Deus não estaremos aqui. Deus, pela sua graça, nos deu força para estar aqui nessa noite. Deus deu força para estar pregando hoje a palavra de Deus. Pela sua graça. Terceiro versículo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Somente até aqui, por enquanto. Então, Paulo está dizendo, sempre, irmãos, que vamos orar, ou falar de vocês para alguém, nós damos graças a Deus, quando nós lembramos de vocês. Por quê? Qual é a razão? A razão é porque a vossa fé cresce muitíssimo. Ou seja, nós temos que examinar nós mesmos. Não somente na Santa Ceia, mas diariamente. Examinar se a nossa fé está crescendo ou diminuindo. Se nós estamos progredindo ou regredindo. Se nós estamos andando na luz ou não. Pois a palavra de Deus diz para examinar. Em 2 Coríntios. Olha só o que Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios. 2 Coríntios diz assim, capítulo 13 e o versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já estáis reprovados. Olha lá, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Então examinai a vós mesmos. No que? Na Santa Ceia? Não. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. E eu acrescento mais aqui. Se vocês não somente permanecem, mas se vocês estão crescendo na fé, estão crescendo na graça, estão amadurecendo em Cristo, estão sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Se o seu caráter está sendo parecido com o de Deus, de Cristo, ou está cada vez pior. Se você está servindo a Deus ou não, se você há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então examine-se o homem a si mesmo, se ele permanece na fé. As atitudes dele, as obras dele são obras de fé. O caráter dele. Então, examine. Ou não sabeis vós que vocês já estão reprovados, Paulo diz para a igreja de Corinto. Então, Paulo dava graças a Deus porque a igreja de Tessalônica crescia na fé muitíssimo, né? Não é muito, é muitíssimo. É o que Deus quer para nós. Paulo imitava Cristo, não imitava? Então, da mesma maneira que Paulo estava alegre, Cristo alegrava-se também pelo crescimento da fé da igreja. Então, nós precisamos crescer na fé. E não somente na fé, na caridade. O amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Ou seja, o amor também, não é só a fé, o amor, a caridade, a fraternidade, a unidade da igreja, o amor de uns para com os outros também está crescendo, porque o amor é a marca essencial de Deus em nós.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Até mesmo os inimigos, a ordem é para nós amarmos. E a Bíblia diz, quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. A Bíblia também diz, nisto reconhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, o discípulo, o cristão, deve amar e crescer no amor, crescer na fé, muitíssimo. Crescer na fé, crescer no amor. Lá em 2 Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento também. Então, nosso chamado é para ter crescimento. Tem pessoas que estão anos e anos na igreja e estão estacionadas. São anões na fé. São anões. Por quê? Porque só recebe leite. Leite, mais leite, mais leite. Leite não dá o crescimento. Leite só dá crescimento para os bebês. Depois de um tempo, precisa de comida sólida. Não é assim que funciona com o ser humano? E assim é na palavra de Deus. Paulo vai dizer, os alimentos sólidos são para os espirituais. São para aqueles que querem crescer. Só que o que acontece hoje? A pessoa acostumou a tomar leite. Se você for dar feijoada para ela, mocotó, arroz e feijão, ela vai vomitar, vai passar mal, vai até morrer. Muitos cristãos. Então, eles não querem receber a palavra de exortação, de correção, a palavra que aborda esse tempo para mim respeito, a palavra que eles vão dizer como disseram para Jesus, dura é esse discurso, quem poderá ouvir? Então, o que vai dar crescimento ao cristão hoje, o que vai dar crescimento ao povo hoje cristão, não é o louvor, não é o congresso, não é o leite, não é as palavras bajuladoras, não é os carinhos, não é isso. O que vai dar o crescimento é a sólida palavra de Deus. É esquadriar essa palavra, esquadriar as escrituras. E aqui eu achei... Só dar pausa aqui. Na fé, que nós vemos aqui no amor, na caridade, era a preocupação de Paulo. Era a preocupação. E Paulo imitava quem? Cristo. Então era a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus comigo hoje, com o pastor, com a igreja hoje brasileira, não é que elas estão crescendo numericamente, não é que elas estão prosperando financeiramente, mas é que elas estão crescendo no discipulado. Crescendo no discipulado, quando eu falo discipulado, é seguir a Cristo. Elas estão crescendo nessa atitude de seguir a Cristo, de ter uma vida pela fé. Crescer na fé, crescer na graça, na humildade, no amor, na paciência. Crescer na graça de Deus. Então é isso que nosso Senhor Jesus Cristo está preocupado. A igreja de Laodiceia cresceu financeiramente, mas espiritualmente era uma anã. E seria vomitada, por segundo Jesus em Apocalipse capítulo 3. Então, nós precisamos crescer na fé e crescer no conhecimento. Quanta gente não sabe ler a Bíblia? Quantos cristãos não sabem ler a Bíblia? Como assim, eu falo? Não sabe ler. Você dá um texto da Bíblia para ele ler, ele vai ler, mas não vai entender nada. Isso é uma vergonha, porque é obrigação do cristão. Não estou falando entender toda a Bíblia, mas pelo menos se esforçar, buscar. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, tem gente que não gosta de culto de ensino, tem gente que não gosta de orar. Então, onde está o crescimento desse povo? Não está em Deus, mas está no mundo. Estão crescendo para o mundo. Mas para Deus são anões. Então, o que vai dar o crescimento para o crente é o alimento sólido da palavra de Deus. A palavra vai ajudar para tudo, vai ajudar no crescimento, vai ajudar na vida de oração, vai ajudar em tudo. Né? Como que o crente vai orar se ele não conhece a palavra também? Né? Qual vai ser a oração dele? Vai ser só baboseira. Mas aquele que conhece a palavra, conhece a Bíblia, a história bíblica, vai saber como orar e o como deve pedir e o que deve pedir, né? Para não pedir errado também, né? Vai saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então ele vai orar corretamente. Então, a falta de conhecimento bíblico faz a fé não crescer, faz o amor também não crescer. Quarto versículo. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, ou seja, nos gloriamos, nós falamos bem de vocês nas igrejas de Deus, onde nós passamos, cidade por cidade, nós falamos bem de vocês, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Opa! A aflição
E a perseguição não é desculpa para eu desviar, como muitos usam, né? Não é desculpa para eu murmurar. Não é desculpa para eu dizer, olha, essa igreja não está dando certo para mim, eu vou para outra. Não é desculpa para eu dizer, eu não vou orar mais não. Olha quanta perseguição, quanta aflição. Não, as aflições e perseguições foram trampolim para a igreja de Tessalônica. Trampolim para eles crescer mais ainda, né? Quanto mais achavam que eles tinham abaixado, que eles estavam caídos, aquele trampolim jogava eles mais alto ainda, no crescimento da fé e na paciência. Então, isso é desculpa só para quem gosta de dar desculpa, né? Porque quem gosta de dar desculpa, tudo vai ser uma desculpa para ele. Se ele tem muito dinheiro, não vai na igreja porque não precisa de Deus, né? Se ele não tem nada, também não vai porque Deus não gosta dele. É sempre a desculpa, né? Se ele está mais ou menos, também não vai porque tem gente melhor que ele. Então, quem tem que dar desculpa sempre vai arranjar um jeito de dar desculpa. Agora, quem quer seguir a Jesus, né, ele diz que ele é obrigatório. Ele diz, se alguém quiser me seguir, após mim, venha após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias. Se alguém quiser, porque ele sabia que são poucos que vão querer, são muito poucos. Desses poucos que vão querer, muitos vão até ir, mas são poucos dos poucos que vão conseguir até o final também, né? Desses poucos que já vão querer. Então, é somente pela graça de Deus. Então, eles eram fiéis, eles estavam crescendo. Paulo falava da paciência e da fé deles para todas as igrejas, como um exemplo para as outras igrejas também. Porque eles passavam por perseguições, né, por exemplo, quando eu falo perseguição aqui, não estou falando de crente falando mal, não. Porque tem gente que acha, o aquele irmão falou mal de mim, estou sendo perseguido. Coitado, ele nem sabe o que é perseguição ainda. Nós nem sabemos, acho que aqui no Brasil, a gente nem sabe o que é perseguição, o que é chegar o oficial, bater na nossa cara, de verdade a gente dos nossos bens. A gente não sabe o que é ver um filho morrer na frente por não negar Jesus. Ou você nega Jesus, pai, ou eu mato seu filho. Era mais ou menos assim que eles faziam em Roma. Não tinha brincadeira. Hoje está uma maravilha, né? Gente que reclama aí, não sei do que, né? Tem a liberdade para pregar o evangelho aqui no Brasil, tem a liberdade de expressão, né? A lei, a liberdade de ir e vir, liberdade de religião, etc. Então fala que está sendo perseguido ainda. Só que perseguição mesmo, quem passou foi aqueles crentes. Aleluia. De serem mortos, serem queimados, vivos por causa do evangelho. Aflições que eles suportavam. E não desanimaram. Você pensa que eles pararam de seguir a Jesus? Você viu aquele diácono da nossa igreja? Ontem mandaram ele ser decapitado, vamos parar. Não, aí que eles iam mais ainda servir a Deus. Então, a gente vê a longura que nós estamos deles na fé. O nível que eles estavam e o nível que nós, quando eu falo nós, eu falo em geral, a igreja brasileira está. Se houver uma perseguição dessas aqui, pelo amor de Deus, de 40 milhões de evangélicos que tem no Brasil, eles falam, de 40 milhões é para 400 mil. E olha lá ainda, né? Se tiver esse número. Porque aí, os que querem Jesus só para ter prosperidade, vão sair do barco. Né? Os que querem Jesus só para ter cura, ou por causa do dinheiro, ou por causa de qualquer motivo, vão sair do barco. Só vai ficar quem quer Jesus, porque quer Jesus. Quer a salvação. Está em Cristo. Ele é mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Né? Nós não imaginamos a cena, mas imagine pessoas com armas apontadas para a nossa cabeça dizendo, ou você nega Jesus, nega a sua fé, blasfema do teu Deus, ou você vai morrer aqui agora. A gente não tem noção do que é isso. Eles passaram por isso. Mas Paulo elogia eles para as igrejas. Porque as outras igrejas passavam também. Então, eles se tornaram um exemplo de paciência e fé. Assim também como Paulo, que sofreu muito por causa do Evangelho do Senhor. Só no Coliseu de Roma foram mortos milhões de cristãos. Milhões. Decapitados, mortos por gladiadores, queimados vivos, comidos de leão. Você pensa que Deus fechou a boca do leão para eles? Não. Alguns até têm ocorrências na história que eu já li, livros históricos da Igreja Cristã Primitiva, que escritos por Eusébio de Cesaré e outros autores, cristãos que viveram no ano 200 a 300 depois de Cristo. Relatos que aconteceu de leões chegarem perto de donzelas cristãs,
virgens e não fazer nada para elas, porque elas tinham medo de morrer. Tem relatos que quando o leão chegou perto dela, ela morreu. O leão chegou nem tocar no corpo dela. Deus arrancou o espírito e levou, não deixou nem ela sofrer. Mas há relatos de que foram mortos. Ah, mas Deus vai permitir isso? Aí é que está. Cabe do homem contente com o seu Criador. Nós achamos que Deus é obrigado a fazer o que a gente quer. As pessoas colocou na cabeça que Deus tem a obrigação de fazer o que a gente quer, o que nós queremos. Então eles fabricaram um Deus que é bonzinho, um Deus que não leva ninguém para o inferno, um Deus que faz tudo que o homem quer, um Deus que só quer que o homem não sofra e que tenha tudo de bom nessa terra. O melhor dessa terra, né? Esse é o Evangelho. O melhor dessa terra comer, passar por provação não, perseguição não, isso é coisa do diabo, isso é coisa que a pessoa tiver estar em pecado. Então, esse é o Deus fabricado hoje. Esse é o bezerro de ouro que os Arão hoje fabricou, né? Assim como o Arão do passado, eles estão fabricando. Mas o Deus de Moisés é o Deus que mata, é o Deus que sara. É o Deus que mandou lá em Êxodo, os próprios irmãos mataram os seus irmãos israelitas que eram idosos. Se nós lemos lá, está lá. Ele mandou matar. É o Deus que diz, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É o Deus que diz que o caminho é estreito, e são poucos os que acertarão por ela. Hoje é uma maravilha, todo mundo que mora vai para o céu. Nós queremos até pensar assim, né? Mas a realidade não é essa. A realidade é diferente. Então, esse é o nosso Deus, é o Deus da palavra. Ele permitiu aqueles cristãos passarem por perseguição. Mas qual é pior? Eles morreram, foi uma honra para eles. Para a gente pode ser, para Deus permitiu eles morrerem daquele jeito, mas para eles foi uma honra. Eles terem morrido pelo nome do Senhor. São poucos na terra que vão ter esse privilégio. Eles são mártires, estão debaixo do trono de Deus, segundo Apocalipse lá. Estão aclamando a Deus por vingança e justiça, para que Deus julgue, não porque é uma vingança pessoal deles, contra as pessoas que o mataram, mas que Deus julgue o pecado da humanidade inteira. Deus julgue e faça justiça. Esse é o clamor deles no Apocalipse. Não a vingança pessoal mesquinha, mas é a vingança de Deus. Aleluia. A vingança do Senhor. Então está na Bíblia que Deus vai ter o dia da vingança nele aí. Então Deus não vai, Deus é bonzinho, no final não vai. A palavra de Deus diz, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61. Fala, versículo 2, a consolar todos os que choram, depois fala, pregoar o dia, o ano aceitável do Senhor, depois do ano aceitável do Senhor, que é o ano da graça, que é o período da graça que nós estamos vivendo, e desde o verso 1 que fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para curar da vista, então é o período que nós estamos vivendo, que é o período da graça. Mas depois desse período tem o dia da vingança do nosso Deus, está lá no versículo 2, na segunda parte do versículo. Jesus, quando vai pregar esse texto, ele para só no ano aceitável. Ele não continua ele para no meio do versículo. Ele não continua o dia da vingança, porque nessa época não era, mas vai chegar a época que o leão da tribo de Judá vai vir tomar vingança. É o que nós vamos ver aqui agora, nós vamos estudar aqui agora. Por isso que nós estamos dando uma introdução. Versículo 5. Prova clara do justo juiz de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. E se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. Então, essas provações eram a prova clara do juízo de Deus sobre os cristãos. Não para matá-los, não para lançá-los ao inferno, mas para fazê-los dignos, pela graça de Deus, do reino de Deus, da salvação, da graça. Por isso eles estavam padecendo. Porque Deus estava queimando com o fogo da aprovação aquele ouro, purificando ele. Purificando como... Porque lá em Pedro diz que a nossa fé é purificada como ouro no fogo. E é no fogo da aprovação, da perseguição. Então, estava acontecendo aquele processo com eles para eles serem dignos do reino de Deus. Estavam sendo purificados. Deus estava tendo que tratar com eles naquele momento. E o nosso Deus é justo diante de Deus, que vem paga a tribulação os que vos atribulam, ou seja, aqueles que perseguem a igreja,
vão receber a tribulação também. Pode ficar sossegado. Eles receberam no passado, estão recebendo no inferno nesse momento. Aqueles que mataram, muitas das vezes, esses crentes de Tessalônica e todos os cristãos, e vão receber o resto da eternidade. Que é coisa pior do que essa. Enquanto os crentes vão gozar eternamente com Deus, eles sofrerão eternamente. Então, o que mais vale? Ser atormentado por um dia, um ano, ou 30 anos, ou vamos colocar mais aí, 80 anos, e morrer e ir para a glória, ou viver a vida estendidamente, atormentando os cristãos perseguidos, achando que é o bam, mas depois morre e passa a eternidade inteira sendo atormentado pela ira de Deus. Então, vale a escolha aí. Eles escolheram ser atribulados por Deus. Versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Aqui está o segredo, pastor. O segredo desse capítulo está nesse versículo. Eles eram atribulados, eles morriam, mas por que não desanimavam? Por que não desfaleciam? Porque eles tinham pai, porque eles tinham paciência, porque eles tinham fé, por causa da esperança. Amém. Essa é a esperança do céu, da glória. Vamos ler de novo? E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Não descanso comum. Está falando do descanso eterno, do paraíso de Deus, do nosso descanso, do nosso sabático, do nosso sábado, que será eterno junto com Deus na Nova Jerusalém. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, ou seja, quando Cristo se manifestar na glória no céu com os anjos do seu poder, então o justo receberá sua herança, seu descanso, enquanto que vai acontecer? Vamos continuar o verso 8. Com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, letra maiúsculo, dia do acerto de contas, o dia do Senhor que será dia de trevas e não de luz, conforme disse Joel, o dia do grande trono branco, Apocalipse, o dia do juízo, o dia da vingança, o dia do tormento, o dia da revelação, né? Tudo será revelado, até as coisas encobertas, quer sejam boas ou más. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Vamos parar até aqui. E esse aí o ouro desses versículos agora. Como labareda de fogo. Fogo fala de juízo. Esse labareda de fogo não está falando aqui para os cristãos, está falando para o mundo que rejeitou a Deus, para os perdidos. Como labareda de fogo tomando vingança lá. Dos que agora Jesus está vindo para tomar vingança, ou seja, para cumprir Isaías 61, versículo 2, a parte B, né? O dia da vingança do nosso Deus. Já li aqui, o pastor lembra muito bem, né? Essa passagem nós já comentamos várias vezes. O dia da vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que conhece a Deus, aqui não está dizendo que eles não foram evangelizados, ou que eles não tiveram acesso bíblico. Porque se não conhecem a Deus, fala que aqueles que adoraram a criatura. Quem adora a criatura em vez do Criador não conhece a Deus. Não sabe do que Deus é capaz. É louco, né? Como aquele rico, né? Não tem conhecimento. É destruído pela falta de conhecimento. Será destruído, né? Mais uma vez a descobrir. O povo vai ser destruído pela falta de conhecimento. Então, o juízo virá. O eterno julgamento de Deus virá. Para aqueles que não conhecem a Deus, ou seja, não procuram Deus nessa terra. Não vivem para Deus. Não se lembram de Deus, não se lembram do Criador. Não têm uma vida para a glória de Deus. Não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu disse aqui uma das ordens do Evangelho. Tomar a cruz e segui-lo. Cruz fala do quê? Fala de
Prosperidade e sofrimento. Sofrimento. Sofrimento, né? Como diz aquele hino. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa eu trocar. Então, o Evangelho é o Evangelho de lágrimas, de sofrimento. É o Evangelho que muitas das vezes vai fazer a gente sangrar. Vai fazer o nosso orgulho sangrar, nosso ego sangrar, nossa vingança pessoal sangrar para ceder ao perdão, né? E ao amor ao inimigo, né? E não à vingança pessoal. Então, o Evangelho vai fazer isso em nós, vai quebrar o nosso velho homem e vai transformar numa nova criatura. Porque tudo que está em nós tem que ser mudado. Não é reformado, nem restaurado, é morto, a Bíblia diz. Tem que ser morto para nascer de novo. Ou seja, não tem nada em nós que se aproveite. É isso que Jesus está falando. Você tem que nascer de novo, ou seja, tem que ser um novo homem, não adianta. O velho homem não vai prestar para nada. Até aquilo que você achava que você tinha que era bom, aquilo para Deus é caso de imundícia, diz Isaías. Tem que nascer de novo, ser uma nova criatura, ser como as crianças, porque belas é o reino dos céus, ser transformado de glória em glória. Esse é o Evangelho. Agora as pessoas acham que o Evangelho é vir aqui na frente, aceitar Jesus, ir embora e estar salvo e acabou. Achando que é uma simples mágica, né? Parece que voltaram no tempo no tempo lá dos católicos que tinha Inquisição, né? Era só um cara assinar um documento ali e já estava livre os parentes do inferno. Nós achamos que Deus, ele é dessa maneira, uma simples reza, uma simples oração, e tudo mudou, tudo transformou. Não, Deus não quer uma simples oração. Deus não quer uma confissão pública somente. Deus, ele quer a nossa vida inteira. Nosso coração, nossa boca, nossa confissão pública, particular, é claro, nosso testemunho diário. Deus quer tudo. Tudo, não tem essa de Deus quer metade, ou Deus quer só um minuto da sua vida, onde você vai vir aqui orar, depois viver a vida inteira, dissolutamente, erroneamente, hereticamente, na mentira, no egoísmo, no pecado, na vaidade e no engano desse mundo. Não. Deus quer a pessoa que viva para a sua glória. Então, infelizmente, quem não obedece a este Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse vai ser o caminho. Deus não é Papai Noel, como muita gente acha. Um velhinho bonzinho que vai ficar com dó. A Bíblia diz que o caráter de Deus ele é santo e ele é imutável. Ele vai dizer lá em Malaquias, né, quando fala do dízimo, vai falar assim: por isso eu, Senhor Deus, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque se ele mudasse, não existiria essa terra mais. Mas pela sua graça e misericórdia, ele preservou pela sua promessa Adão e Eva da semente, pela sua promessa Abraão, a Davi, depois veio Cristo, e agora a salvação. Só que, do mesmo jeito que ele não mudou para a paz da misericórdia, ele não vai mudar também para o juízo. Se ele falou que as ovelhas irão para a glória, os bodes irão para o castigo eterno, isso vai acontecer. Queiram os homens ou não queiram. Isso vai acontecer. Ou por que a gente acha que lá no Apocalipse, quando o Senhor se manifestar, as pessoas vão se esconder na rocha? Porque elas estão com medo. E por que elas estão com medo? Porque sabem que Deus é amor, mas Ele é justiça e juízo. O Deus Papai Noel, para muita gente, é o Deus da Bíblia. Mas o Deus da Bíblia não tem nada a ver com essa imagem que fizeram de Deus. O Deus da palavra é o Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, é o Deus que derramou água no dilúvio. Então, nós fomos convocados a amar a Deus, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, independentemente se Ele nos dá alguma coisa ou não. Independentemente de como está a nossa vida, se ela está boa, se ela está ruim, se é como Jó, perdeu tudo, ou se está como Davi, um dos homens mais ricos da terra. Então nós somos convocados a amar a Deus sobre qualquer circunstância e a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Olha lá, os quais por castigo padecerão eterna. Essa palavra é muito forte. Padecerão, sofrerão o castigo eterno, a eterna
perdição, o eterno sofrimento, a eterna separação de Deus, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, eterno é uma palavra muito forte. Né? E quando você vê o inferno eterno, estava escutando o sermão do Jonathan, o que ele disse é verdade. Mas será que é justo eu lançar uma alma por causa de um único pecado eternamente no inferno? Aí ele vai responder, sim, é justo. Porque nós não sabemos o que é o pecado, nós não temos nem noção do que é o pecado. O pecado fez Cristo morrer naquela cruz, terrivelmente, esmagado, ele foi moído pelo nosso pecado. Castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Então, Deus descarregou toda a fúria e ira sobre Jesus, por causa do nosso pecado. O pecado fez Adão e Eva ser banidos do Éden. O pecado, ele é terrível. E o pecado ele é cometido por um ser eterno. Ou seja, daí então, o seu juízo ser um juízo eterno. Aleluia. Porque ele não é cometido contra um homem ou contra uma mulher. Ele é cometido contra um ser santo e eterno e bom. Então, a consequência é eterna. É eterna. Por isso a perdição, ela é eterna, não terá fim. Não vai ser aniquilado. Ou não vai ser, passar 1 milhão de anos no inferno e depois Deus vai destruir. Não, vai ser eterno, não terá fim. Ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então serão atormentados ante a face do Senhor, com a aprovação do Senhor e com a glória do seu poder. Então, o poder dele será derramado também ali. Não para salvação, não o poder pentecostal, mas o poder do juízo, da ira, da fúria, dos sofrimentos. Então imagina todo o poder que Deus tem de sofrimento. Se ele quiser derramar num homem, será triste, né? Nessa terra. Imagina eternamente no inferno. O sofrimento, as calamidades. Então, será terrível. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então, Cristo vai ser glorificado na sua igreja, nos seus santos. E para se fazer admirável naquele dia, o dia do juízo, o dia do julgamento, em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, este é o dia do Senhor. Versículo 11 e 12. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus, criança, quieta lá, para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra de fé e poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a oração do apóstolo Paulo para a igreja é que eles fossem feitos dignos da vocação, ou seja, da eleição, do chamado de Deus para a salvação, e pudessem cumprir toda a vontade de Deus, todo o desejo da bondade de Deus e da obra da fé. Eles pudessem cumprir o chamado deles. Para quê? Para que eles fossem bons? Não. Para que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado. Então, tudo que nós cumprimos não é porque nós somos bons. É para Deus ser glorificado, é para Cristo ser glorificado. Não é para o nosso nome, é para Cristo. E tudo isso é pela graça lá, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus que opera em nós o querer e o realizar. Amém? Vamos colocar em pé e fazer uma oração nesta noite.